Hoje eu trouxe, mamãe veio me visitar, como eu falei pra vocês, acabou de chegar do Rio de Janeiro e eu vou trazer ela aqui pra gente bater um papo só no início. Eu quero perguntar algo pra ela que talvez possa começar a clarear aí algumas formas da gente já pensar a maternidade, a vivência, enfim, um monte de coisas aí. Podemos? Vamos lá? Vem, mamãe. Minha mamãe tá aqui, olha que alegria. Boa noite. Ela acabou de chegar, gente. Eu falei, vou carregar pra live que eu vou abraçar. Que bom, que bom. Então, olha só. Vamos começar a nossa live de hoje. O tema é muito importante. Eu já coloquei no Stories até que, assim, essa live tem muito tema. Eu acredito que não vai ser em uma live que a gente vai esgotar. Esse é papo para muitas lives. Pode ser que a gente fale sobre isso na semana que vem de novo, se surgirem perguntas. Se vocês quiserem mandar histórias para mim no WhatsApp, isso é muito bom, porque me ajuda no direct do Instagram. E aí a gente vai conversar um pouco, tá? Eu vou... lá, parabéns, mamãe. Obrigada. Eu vou fazer umas perguntas aqui pra minha mãe, ela não sabe. Ela tá com medo. E pra que a gente possa se olhar, se pensar, e a partir da fala dela a gente vai começar a evoluir o nosso assunto, tá? Olha lá, ficou linda com os cabelos grisalhos. Tô linda. Ela tá grisalhinha, tá linda. Linda. Mãe, senta aqui um pouquinho mais pra perto de mim. Pera aí, fica com o braço assim. Mãe, responde aqui uma coisa. Responde aqui pros nossos seguidores, pros meus seguidores, pros nossos queridos. Você tem quantos irmãos? 7. 7. E você é que número de irmãos? Então vocês são 8 filhos, né? E você é que número de irmãos de 8 filhos? A 5ª. Então você tem... Não, irmão. Marcos, Jessé, eu. Então você é a terceira filha. 3ª. Uma filha mulher, depois... 2 homens. 2 homens e uma mulher. Então mamãe é filha de uma família com 8 filhos. E você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhas. 2, tem certeza? Tenho um que eu perdi, um menino, né? Escutaram? Mãe, quantos filhos você tem? Eu tenho 2 filhas. E não, mas você tem certeza? Eu tenho um que eu perdi. Então mamãe tem 3 filhos. 3 filhos. E aí responde aqui, do coração. Tem um filho natimorto e nasceram 2 filhas. Qual é a diferença de idade delas? 3 anos e pouco. 3 anos e pouco. Eu sou a caçula, minha irmã é mais velha. Você cuidou das 2 iguais? Igual? Sim e não. Sim e não. Malandra! Você cuidou das 2 filhas igualmente? Igual, sim. Mas dei mais atenção pra você. Pra mim? Por quê? Porque você era dodóizinha da mamãe. Eu quando nasci tive uma doença, né? Assim que nasci tive uma doença, minha mãe teve que cuidar de mim. Mas isso a gente tá falando lá na primeira infância. Na primeira infância, sai desse lugar, senão você vai lá só pra primeira infância. Você cuidou das 2 igual ou cuidou das 2 diferentes? Não, cuidei igual. O que eu Cuidou fiz pra uma, eu fiz pra outra. O que fez pra uma, fez pra outra. E você amou mais uma do que a outra? Não, Você amou a mesma coisa? a mesma coisa. Só que os filhos são diferentes e amam diferente. Vocês estão ouvindo minha mãe falar, gente? Diz se sim ou não, porque eu tô falando mais alto e ela fala baixinho. Estão ouvindo mamãe falar? Sim, não. Eu sei que o Instagram tem um delay, me ajuda aí. Vocês estão ouvindo minha mãe falar? Sim. Então veja só, mamãe tem 3 filhos, diz que cuida dos filhos igualmente. Cuidei igualmente. Igualmente. E aí eu perguntei se você ama igual, amou igual. Amei igual. O mesmo amor que você tem por uma, você tem igualzinho. Igual. Então tá bom. Só que os filhos são diferentes. Sim, os filhos são diferentes. Porque um filho
acha que você ama uma mais do que a outra, mas não é. É a filha que faz essa diferença. Ó o desabafo. É o filho que faz essa diferença. Eu em 8 irmãos, no caso eu era com 8 irmãos, eu sentia uma diferença muito grande do amor da minha mãe pelo meu irmão mais velho. Todos os outros 7 sentia isso. Depois eu fui perceber porque ele era doente. Então você como filha de 8, como filha de uma família de 8 filhos, você achava que sua mãe amava você menos? Eu tomava conta de todos. Não, mas você achava que o amor da sua mãe era menos? Só pro meu irmão. Só pro irmão. Pegaram essa fala? Então vamos embora trabalhar. Mãe, dá um beijinho. Beijo pra vocês. É uma fofa essa mãe. Você tá com calor, mãe? Tô. Tá morrendo de calor. Chega de São Paulo. Eu aqui toda embrulhada e ela com calor. Tá suada. Deixa eu ligar o ar pra... Ih, mãe, tá no aquecedor. Sinto muito. Então, gente, olha, essa experiência de ter minha mãe aqui hoje pra falar disso, né? De que amor é esse, que o lugar é esse, que a mãe ocupa e o que o filho ocupa é tão importante, né? Eu achei bacana. Ela nem sabia que eu queria fazer perguntas assim, simples, mas que nos traz pra reflexão. E hoje eu vou falar das dádivas e as dores da relação de irmãos. A relação de irmãos é algo assim, é um vínculo tão profundo e ao mesmo tempo muito, muito frágil. Queria que vocês prestassem atenção. Aí, mãe, estão pedindo você emprestada. Ai, que fofura! Ela tá aqui. Hoje ela vai fazer a sonoplastia. Mãe, não pode falar não, tá? Que eu agora vou mandar o conteúdo. Então, gente, vamos lá. Eu preparei aqui para eu não me perder, porque esse tema é um tema muito importante e é um tema muito pouco discutido. E a gente vai até falar por que ele é pouco discutido. E dentro desse processo, assim, da relação de irmãos, é uma relação muito profunda e ao mesmo tempo muito frágil. E é rico a gente começar a olhar para isso, né? Tem famílias, eu brinco, eu tenho uma aluna, né? Eu brinco que tem famílias que elas vivem como os ursinhos carinhosos, irmãos ursinhos carinhosos, mãe, pai, todo mundo junto, todo mundo grudadinho. E tem família onde os filhos cada um vão para um lado, segue seu caminho, buscam sua história de forma diferente, convivem, né? Dentro das datas comemorativas. E tem famílias que nem isso. Então, falando da relação de irmãos, essa relação, ao mesmo tempo que ela é profunda, é um vínculo profundo e frágil. Por quê? Porque essa é uma relação atravessada por muitas questões. E é um vínculo muito profundo, porque depois dos nossos pais, a relação mais próxima que a gente tem é a relação com os nossos irmãos. Sejam eles mais velhos ou sejam eles mais novos. E nessa relação, né, quando a gente está com os nossos pais, a gente vê nossos pais lá em cima, é uma relação mais hierárquica. Quando a gente está com os nossos irmãos, quando a gente se descobre irmão, ou ter um irmão, ou irmão de alguém, depois que a gente nasce, que a gente vai crescendo um pouquinho mais, a gente vai tendo relação mais de igual. E nessa relação, ela é frágil e ao mesmo tempo profunda. Por quê? Porque que é na relação dos irmãos que a gente começa a aprender a dividir. Os nossos pais, eles estão ali para nos entregar. Eles nos dão. Estão ali abundantemente para cuidar, trocar a fralda, dar comida, botar o agasalho, tirar o agasalho, deixar brincar, fazer tudo que a gente precisa fazer, né? Promove tudo dentro das capacidades deles e possibilidades deles para que a gente possa crescer de forma saudável. Mas é na relação com os irmãos que a gente aprende a dividir, a ceder, a compartilhar, a silenciar, a brigar, a fazer se respeitar o nosso próprio espaço, a compartilhar o espaço, os brinquedos, a saber o que é meu, a saber o que é do outro. É uma relação muito, muito profunda e frágil por todas essas situações. Por quê?
Quando a gente está só com os nossos pais, a gente está ali recebendo abundantemente o carinho e o amor. E quando a gente vai para a relação de irmãos, a gente começa a compartilhar e experimentar outros sentimentos. De raiva, de medo, de ciúmes, de solidão, se sente menos preterido. E aí a gente vai experienciando todos esses sentimentos que nos atravessam. E então, por isso que a relação com os irmãos, depois da relação com os pais, é uma relação muito importante. E aí, a gente fica pensando, né, por que ela é tão importante e ao mesmo tempo tão frágil? Frágil porque todos esses sentimentos nos atravessam quando a gente é criança. E sendo criança, quem cuida desses sentimentos são os adultos muitas vezes. E enquanto os adultos vêm cuidar desses sentimentos, eles dizem, o que eles falam? Eles reprimem os sentimentos. Eles reprimem muitas vezes os sentimentos da criança. Então, eu quero dizer que a relação de irmãos, ela é... Imagina o filho do meio, é um para-raio. É sim, mas ele aprende. E o que é bonito, né? Assim, eu falei que eu vou falar das dádivas e das dores, né? A dádiva de ter um irmão é a possibilidade de aprender com o irmão mais velho, é a possibilidade de aquele irmão mais velho ter seguido um caminho e você ter aquele caminho como inspiração, ou aquele irmão mais velho dar um tipo de trabalho para o seu pai, para sua mãe, que você percebe que aquele comportamento não é bacana, então você aprende com o comportamento do seu irmão mais velho. É a dádiva de você ter um irmão mais novo e poder aprender o cuidar, aprender o proteger, aprender ao compartilhar. Então tem muitas dádivas nessa relação de irmãos, muitas dádivas. E é muito rico tudo isso, né? Eu sou muito grata, eu tenho uma irmã mais velha, eu tenho três, né? Eu tenho um irmão mais velho, que é filho do meu pai, numa outra relação. Eu tenho um irmão natimorto e tenho a minha irmã, então eu sou a quarta filha. Eu pude aprender com a minha irmã, né? Eu convivi mais com a minha irmã. Eu aprendi muito com ela, porque todos os caminhos que ela seguia, os caminhos positivos, eu seguia. Os caminhos que era considerado pela família que não eram caminhos legais, eu aprendia como experiência. Eu pegava aquele caminho, não vou repetir esse comportamento, não vou repetir esse movimento. Então a dádiva de ter irmãos é essa possibilidade, sendo a caçula no meu caso, foi essa possibilidade de ter essas experiências, esses caminhos já abertos. Agora, as dores, a gente vai começar a falar disso agora. Por quê? Porque essa relação de irmão, gente, ela é atravessada por pontos nevrálgicos. E esses são 3 pontos. Eu, Cristiane, categorizei, ó, meu papelzinho. Eu categorizei 3 pontos nevrálgicos que são atravessadas essa relação de irmãos. E muitas vezes nós sabemos que muitos irmãos, quando crianças, não se dão muito bem, quando jovens brigam muito e quando adultos até não se falam mais. Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. E dentro dessa perspectiva, a gente vai olhar do porquê disso tudo. Porque são 3 pontos nevrálgicos que atravessam a relação de irmãos. O primeiro eu coloquei aqui, qual é o primeiro ponto nevrálgico que atravessa a relação de irmãos? São as mentiras que os nossos pais contam para os filhos. As mentiras que os pais contam para os filhos e para eles próprios. Esse é o ponto nevrálgico que atravessa e dificulta a relação de irmãos. Primeiro ponto, as mentiras que os nossos pais contam para os filhos e para eles próprios. E quais são as mentiras que eles contam? A primeira mentira que o pai e a mãe contam para os filhos é que ama igual. Mamãe disse aqui, né? Eu amo igual, eu amo igualzinho, eu amo as duas do mesmo jeito, os 3, né? Boa noite, boa noite. Oi, Suelen. Então, assim, essas mentiras que os pais contam para eles mesmos,
Porque eles acreditam nisso, né? E nós como pais agora, e as nossas mães diziam isso, eu amo os filhos igualmente. Não. Essa é uma mentira que os pais contam para nós e para eles mesmos. Por quê? Porque cada filho a gente apresenta o amor de forma diferente. Então, às vezes, um filho, ele tem uma característica de ser mais aconchegante, mais carinhoso, mais próximo. Então, a mãe e o pai, né, os pais, exercem aquele amor de mais proximidade, de mais toque, de mais carinho. Às vezes um outro filho, ele tem dificuldade na escola, por exemplo. Tem dificuldade de aprendizagem. Então essa mãe precisa encontrar uma professora particular, ou ela se coloca como a professora particular do filho, ou o pai. Então esse amor se apresenta nesse serviço muitas vezes. Cobrando do filho, pedindo, exigindo dele, que ele levante mais cedo, que ele vá estudar, que ele se apresente com material ali de uma forma clara. Então, observa que o amor, ele se apresenta de forma diferente. E quando nós, filhos, ouvimos, eu amo vocês igual, a gente sabe que isso não é verdade. Porque o que o pai quer dizer e a mãe quer dizer quando fala isso? Eu não amo mais a um do que ao outro. Não é que a mãe e o pai ama mais A e menos B, C e D. Ou mais D e menos A, B, C, tá? O pai e a mãe ama de forma diferente, de acordo com a possibilidade de cada filho. Então, a gente precisa entender, enquanto pai e mãe, que o nosso servir, a nossa entrega do amor, ela é diferente, sim, para cada filho. E isso é uma mentira que os pais contam para os seus filhos, que ama igual. O amor, ele se apresenta em ações. Eu posso dizer para um filho, eu te amo muito, e posso dizer para o outro filho em palavras, eu te amo muito. Essas palavras não são suficientes quando a gente está no dia a dia, na lida do dia a dia. Faz a comida, coloca ali para estudar, coloca o uniforme para lavar, enfim, aí os filhos vão crescendo e a gente vai reconhecendo isso. Então, cada filho tem uma especificidade diferente. Então, as palavras e as ações, elas são completamente diferentes. Então, preste atenção nisso. Olhem para isso, pai e mãe. Quando a gente diz pro filho que ama igual, a gente pode dizer, meu amor por você se apresenta diferente, mas eu não amo mais você do que o seu irmão, do que a sua irmã, do que os seus irmãos. O nosso amor se apresenta de forma diferente. Olha aqui, ó, ela escreveu aqui. Nunca acreditei nisso e viver na pele. Para a criança e para o adolescente, isso é fatal. Porque quando a gente tem uma escadinha de irmãos, né, 2, 3 irmãos, 4, 5, que a mãe ou o pai diz, eu amo você igual, a gente vê nas ações coisas diferentes e a gente sabe que aquilo ali não é real. Porque para a criança o amor é visto e para os adultos também através da ação. Qual é a segunda mentira? Segunda mentira, tá? Que os pais contam pra gente. Quem tem aí uma dica? Primeira mentira que eles contam pra gente, pra eles mesmos, que ama igual. E a segunda mentira que eles contam pra gente é, o que eu faço pra um, eu faço pro outro. Essa também é uma mentira muito perigosa. Muito, muito perigosa. Por que que ela é perigosa? Porque cada filho tem uma necessidade diferente. E é importante entender isso. Porque quando a gente diz o que eu faço para um, eu faço para o outro, além disso não ser verdade, se isso for uma meta dos pais, isso gera ruídos na relação dos irmãos, muito ruídos. Então preste atenção, quando um pai e a mãe contam essa mentira, que eles acreditam nessa mentira, tá, gente? Que é o que eu faço para um, eu faço para o outro, os filhos sabem que não é verdade. Por quê? Porque cada um tem uma necessidade diferente. Então, se eu tenho uma necessidade, se eu nasci, como a mamãe falou aqui, né? Você nasceu com uma doença. Se eu, assim que nasci, tive um problema de saúde, minha mãe precisou
precisou necessariamente ter muito tempo ali de cuidado, de proteção, de ir a médicos, enfim, sei lá o que aconteceu, eu sei que era pequena. Fui cuidada e tô aqui, deu certo. Naquele momento, toda a energia dela era pro meu cuidado. E eu tinha uma irmã mais velha, e sendo essa irmã mais velha, a necessidade da minha irmã era outra necessidade. Então prestem atenção. Provavelmente, por eu ter esse problema de saúde quando nasci, minha mãe precisou o quê? Fazer uma dieta diferente, ter um cuidado diferente, comprar produtos diferentes. Estou dando exemplo, tá, gente? Que é um cuidado bem diferente do que foi para minha irmã ou para os meus irmãos. Então, quando um pai e uma mãe diz para os filhos, o que eu faço por um, faço para o outro, é mentira, porque cada filho tem uma necessidade. Tem um filho que gosta de arte, tem um filho que gosta de pintar, de desenhar, eu vou investir nisso, vou comprar um bloco, aí eu vou comprar um bloco, vou comprar tinta, vou comprar canetinha, vou comprar lápis de cor. Aí o outro filho não gosta, não é ligado à arte. Se eu compro a canetinha, o lápis de cor e o bloco para o outro filho, que sentido isso vai ter para ele? Qual é o sentido que isso vai ter para ele? Nenhum sentido. Faz sentido para quem? Para a mãe e para o pai. Por quê? Porque ela quer se eximir, né? Porque ela colocou na cabeça dela que ela faz o que ela faz para um, ela faz para o outro. Então ela se exime de qualquer culpa. Isso é tão rico da gente pensar e a gente começa a olhar com equidade, né? Esse termo aí tão importante que a gente precisa refletir sobre isso. Que cada um receba de acordo com a sua necessidade. Então vamos lá. Eu quero traduzir isso dando um exemplo financeiro que eu acho que vai ficar mais claro pra gente. Se eu tenho 3 filhos e aí decido que esses filhos vão fazer uma viagem com os avós, né? E não, viagem com os avós não, vamos lá. Eu tenho 3 filhos e eles querem um presente de Natal. E eu decido dar de presente de Natal dinheiro. Então vamos supor que eu tenho um filho de 5 anos, um de 10 anos e um de 18 anos. 5, 10 e 18, ok? 3, 5, 10 e 18. Para cada filho, um presente de Natal, então eu vou pensar num valor. Se eu der, eu vou dar 100 reais, não, 100 é pouco, né, gente? Vamos lá. Vou dar 200 reais para cada um, exemplo. Vou dar 200 reais para cada um porque o que eu dou para um, eu dou para o outro. Olha a mentira. O que eu dou para um, eu dou para o outro. Então eu tenho 3 filhos, vou dar um presente de Natal. 200 reais para cada um. Vai dar certo 200 reais para cada um? O filho de 5 anos, quando ganhar 200 reais, ele vai falar assim, cara, tô rico. 200 reais. Ele vai gastar tudo em bala, vai gastar tudo em pirulito, ele vai gastar tudo em brinquedinhos. O filho de 10 anos vai pensar, vou comprar um jogo do videogame. 200 reais dá para comprar alguns jogos. O que o filho de 18 anos vai fazer com 200 reais? Pensa comigo. O que o de 18 anos vai fazer com 200 reais? Ir a uma festa? Comprar um tênis? Comprar uma camisa? Então, veja bem. Para cada filho, sua necessidade. Quando os pais dizem que eu dou para um, eu dou para o outro, e se esforça a fazer isso, ele cria um desequilíbrio. Porque o irmão mais velho vai ficar frustrado por receber o mesmo dinheiro que o irmão mais novo, porque o 200 reais para ele não vai servir de absolutamente nada. Então é aí que os pais começam a fazer ruídos acontecerem entre os irmãos. Muitos ruídos acontecerem. Porque eles não se sentem vistos, não se sentem olhados nas suas próprias necessidades. Então, a relação dos irmãos é atravessada por 3 pontos nevrálgicos. O primeiro, as mentiras que os nossos pais contam para nós mesmos e para eles. A primeira, que ama igual. A segunda, que faz o que faz para um e faz para o outro. E é rico a gente olhar para esse exemplo. Eu quero... Isso aí, o de 5 anos está rico e o de 18 está com prejuízo. Eu quero pegar um exemplo, aproveitando que mamãe está aqui, eu vou lembrar de um exemplo. Minha irmã, quando fez 15 anos, minha mãe fez uma festona de 15 anos para ela,
Foi super bacana, minha irmã adorou e tal. Quando eu fui fazer 15 anos, quase 4 anos depois, eu não queria festa de jeito nenhum. Eu não queria festa de 15 anos. A minha festa de 15 anos, minha mãe rebolou para que ela acontecesse. Eu falava para ela assim, eu quero uma bicicleta. Eu quero uma bicicleta. Eu não quero festa, eu não quero todo mundo olhando para mim, eu não quero botar vestido, eu quero uma bicicleta. Mas para minha mãe, era inconcebível para minha mãe e para o meu pai ter feito uma festa de 15 anos para minha irmã e não fazer para mim. Entende? Então, olha que interessante, aquela festa foi para atender as necessidades dela, eu não queria festa nenhuma. Mas ela fez a festa de 15 anos. Aí quando eu fiz 16 anos, ela me deu uma bicicleta. E aí já não era mais a minha onda de andar de bicicleta. Quem andou de bicicleta foi meu pai. Eu não estava muito mais afim, né? Já tinha passado a minha vontade. E é muito rico a gente perceber isso, gente. Porque cada filho tem uma necessidade diferente. E a gente é pai em momentos diferentes, né? Então vamos supor que eu tenho o Bento hoje com 10, Bento tá com 10 anos, né? Você tem um filho, eu não vou botar exemplo meu, não. Você tem um filho com 10 anos, 12 anos, e aí você engravida de novo, sua esposa engravida de novo, tem um outro filho. A sua filha, o seu filho de 10, ele teve umas oportunidades financeira, você tinha aquela situação financeira, você estava lutando pela sua vida, estava entrando naquela empresa, estava mudando de profissão, estava querendo comprar o seu apartamento, estava num financiamento de apartamento, estava comprando a sua casa, você estava num momento. Quando você tem o segundo filho, você pode estar em outro momento financeiro, em outro momento. Então, quando a gente diz isso para os nossos filhos e para nós mesmos, a gente fica escravo dessa situação e nunca atende. Então, eu botei meu filho na escola particular Golfinho Azul. Então, eu vou botar minha filha também no Golfinho Azul, porque eu vou fazer para um... Não, se eu posso colocar no São Bento, coloca no São Bento. Seja autêntico. Quando o pai e a mãe se tornam mais autênticos para os filhos e diz, olha filho, quando você nasceu e te coloquei na escola, eu não tinha dinheiro, hoje eu posso te dar outras coisas. O seu irmão vai poder viver desde pequenininho. Isso fica mais claro. Mas quando o pai e a mãe fixa esse pensamento de que eu faço para um, faço para o outro, essa mentira atrapalha muito a relação dos irmãos, porque ficam ruídos. O irmão olha e vê que isso não é real e fica assim, minha mãe gosta mais de fulano, minha mãe gosta mais de Beltrano, minha mãe não gosta tanto de mim, meu pai não gosta muito de mim, meu pai não me dá atenção. Compreende isso? Podemos ir? Tô vendo que vocês estão falando pra caramba aqui, hein? Que legal. Então, qual é o segundo ponto nevrálgico que atravessa a relação de irmãos? O segundo ponto é como os pais lidam com as suas próprias dores. Cada pai e cada mãe lida com a sua própria dor de forma que é possível para eles. E isso é muito importante, porque muitas vezes o filho nasce quando o casamento não está muito bem. Quando o casamento está ali meio fracassando, quando o casamento está difícil, quando a comunicação entre o casal está turbulenta. E aí quando esse filho nasce, ele vem e chega, né? Os filhos chegam, eles ficam olhando aquela relação conflituosa veladamente. E muitas vezes os pais, por não conseguirem cuidar das suas próprias limitações, das suas próprias dores, das suas próprias dificuldades, criam aliança com os filhos. E aí, um toma partido da mãe, outro toma partido do pai, ou muitos tomam partido da mãe e só um do pai. Isso começa a criar rivalidade entre os irmãos. Quando uma mãe é muito carente e cria um filho só para si, então pega aquele filho assim para ser o amigo dela, eu conto tudo para ele, porque a outra não consegue me ouvir, mas ele consegue. Isso faz com que os irmãos tomem partido. Isso fica ruídos muito difíceis.
entre a relação de irmãos. Os pais são pessoas humanas e têm suas dores. Muitos deles tiveram filhos muito jovens, ainda com 19, 20, 21 anos, com muitas questões a serem trabalhadas, com muitas questões ainda que eles nem elucidaram, com dificuldades. E aí vê no filho a salvação das suas próprias questões. E sem saber, de forma inconsciente, eles colocam os filhos para atender às suas necessidades pessoais. Então, se um pai, por exemplo, acredita que ele queria que o filho jogasse futebol, que ele queria não, né? Vamos supor que o pai quisesse muito que o filho, que ele tivesse tido a oportunidade de jogar futebol, e aí ele investe naquele filho, coloca o filho para ser treinado, para ter um treinador, para botar num time e tal, e ele olha para aquele filho querendo realizar um sonho dele, e às vezes a menina não é vista, porque a menina, ela não tá ali para realizar um sonho dele de infância. Então aí o menino é protegido, o menino é cuidado, o menino tem tudo de bom para alcançar o objetivo, para atender a necessidade daquele pai. Vocês estão compreendendo que quando os pais não cuidam das suas próprias dores, limitações, dificuldades, isso atravessa a relação dos irmãos, porque os filhos criam ruídos importantes nessa comunicação. Um sente preterido, o outro acha que minha mãe gosta mais de um que do outro, e aí isso vai criando tantas desavenças, tantas dificuldades, e muitas vezes os pais, por fazerem isso de forma inconsciente, não conseguem manejar essa relação, não conseguem manejar essas relações todas. E aí assim, é muito interessante, porque quando eu falo assim das questões emocionais dos pais, isso atravessa muitas relações. Porque veja só, se na sua família, seu pai teve um primeiro casamento, e desse casamento ele teve 2 filhos, e sua mãe é o segundo casamento do seu pai, e nesse casamento ela teve com seu pai 2 filhos, então seu pai tem 4 filhos e sua mãe tem 2. Se essa mulher, essa mãe, não consegue elaborar isso muito bem, o fato desse marido já ter sido casado, o fato desse marido ter 2 filhos anteriores, ela começa a dizer para esses filhos que os irmãos são meio-irmãos. Já ouviram isso? Já ouviram essa expressão? Ele é meu meio-irmão, ela é minha meio-irmã. Já ouviram isso? A gente já ouviu e a gente já falou isso. E isso é tão perigoso, porque veja só, meio-irmão do quê? Porque quando a gente fala meio-irmão, minha meia-irmã, meu meio-irmão, tá querendo dizer o quê? Para eu amar pela metade? Então eu só posso amar pela metade o meu irmão? A gente está lidando aqui com a infância. A gente está lidando aqui com os filhos criança, adolescente. Preste atenção. Você cresce ouvindo da sua mãe ou do seu pai que aquele é o seu meio-irmão ou aquela é sua meia-irmã. Seja o filho do papai, né, que seu pai teve antes, ou seja o filho da sua mãe. Esse filho que nasceu, ao invés de olhar para esse irmão como tem um irmão, eu tenho um meio-irmão, então eu amo pela metade. Observa quanto os pais precisam cuidar das suas próprias dores, das suas próprias limitações, para não prejudicar a relação dos filhos, para não prejudicar a relação entre os irmãos. Amor não é meio, amor é inteiro, amor é pleno, amor é abundante. Então é irmão, gente, é irmão. Não é porque é filho de outra mulher que é meio irmão, não é porque é filho de outro homem que é meio irmão. Para mim é irmão. Entendem isso? Para a criança aquilo não faz sentido. Então, esse é o segundo ponto que atravessa a relação dos irmãos, prejudicando e muito. São quando os pais não cuidam das suas próprias dores, das suas próprias dificuldades, e isso atravessa e muito a relação dos filhos,
trazendo aliados, fazendo parceria, trazendo o filho para ser seu amigo. Já falei isso em live. Filho não é amigo. Pai e mãe não é amigo de filho. Quando isso acontece, quebra a hierarquia. Quando entre os irmãos uma mãe diz, porque ela é minha amiga, ela está dizendo para outra, você não é minha amiga. Olha que perigoso isso. É muito perigoso isso. Então, quando a mãe precisa ter num filho um amigo ou na filha uma amiga, é porque ela não está olhando para as questões dela. Ela tem que olhar para as amigas dela e bater papo com as amigas, fazer terapia e deixar com que os filhos sejam irmãos. Um terceiro ponto nevrálgico da relação de irmãos é uma coisa que é muito gostosa, que eu falei semana passada um pouquinho sobre ela. Deixa eu só beber uma água aqui, gente. Falando pra caramba, né? O terceiro ponto que eu considero nevrálgico, terceiro e último, eu pontuei 3 pontos, que a gente tem pouco tempo aqui, né? Terceiro ponto nevrálgico que atrapalha a relação de irmãos é o lugar de que a gente coloca a família como sagrada. Esse é um ponto que a gente precisa aprofundar muito. Quando a gente tem essa ideia de que família é sagrada e lugar de família sagrada, tudo que é sagrado só tem amor. Preste atenção nisso. Tudo que a gente coloca que é sagrado, né, o templo, a igreja, o santo, Deus, tudo que a gente coloca que é sagrado, os anjos, tudo que a gente coloca que é sagrado, no sagrado só cabe amor. Então esse terceiro ponto que é nevrálgico, que atrapalha a relação dos irmãos, é esse lugar da família sagrada. Por quê? Porque se só cabe amor ali, os outros sentimentos e emoções não podem ser expressadas. E às vezes é muito chato conviver com o irmão. Às vezes você briga, às vezes você tem raiva, às vezes você sente inveja do seu irmão. Às vezes você está com ciúmes do seu irmão com seu pai, da sua irmã com a sua mãe. Às vezes você está incomodada, às vezes você quer ficar sozinha, às vezes você tem que dividir o seu quarto e você não quer dividir o seu quarto, você queria ter um quarto só para você. E esses sentimentos, a gente se sente até culpado em dizer isso, porque família é sagrada. E na família só cabe o amor. Então todos esses sentimentos, eles ficam reprimidos. E aí é muito importante, porque esses sentimentos vêm quando a gente briga, quando a gente xinga, quando a gente reclama, quando a gente briga com a mãe, fala que só ama um, que só ama outro, seja na infância, seja na adolescência, seja no lugar adulto. Quando a gente fala tudo isso, fica tão interessante, porque o que os adultos fazem quando esses sentimentos surgem? Para com isso. Ele é seu irmão. Você tem que amar o seu irmão. Você tem que gostar do seu irmão. Eu vou te colocar de castigo, um de costa pro outro, ou um de frente pro outro, até vocês fazerem as pazes. Já ouviram isso? E aí o que acontece? O indivíduo não é ouvido. A criança não é ouvida. Aquela dor, ela é abafada. Aquele sentimento, aquela emoção, aquela raiva, tudo aquilo que ele está expressando ali em forma de agressividade, de empurrão, de briga, de mordida, seja lá o que for, tudo aquilo ali é abafado, porque o pai e a mãe, os adultos vêm e diz, irmão tem que se amar. Aqui não cabe isso. Ele é seu irmão e você tem que aceitar. Você tem que dividir com seu irmão. E não. As pessoas são diferentes. Muito diferentes. Quantos filhos nascem na mesma família e são completamente diferentes um do outro, com personalidades diferentes, com visão diferente, com possibilidade de pensar diferente. Muitos filhos, e aí falando bem sistemicamente, alguns filhos puxam a linhagem da mãe, tem características ancestrais, tem a força da mãe, a força para o trabalho, a força para realizar, uma força matemática de pensar.
O outro filho vem com a força do pai. Uma força mais quieta, uma força mais calada. Quando a gente diz irmão tem que se amar, quando a gente diz você vai ter que dividir sem ouvir a dor dos nossos filhos, sem que as nossas dores, quando a gente estava lá criança com os nossos irmãos, sem essa dor ter sido expressada, ouvida e acolhida, essas dores, gente, elas envelhecem. Elas envelhecem junto com a gente. Elas foram caladas lá atrás, elas não foram ouvidas e elas vão envelhecendo com a gente. E essas mágoas e essas dores caladas, ao longo dos anos, vai se tornando ressentimento. Dor calada, dor silenciada, individualidade não respeitada entre os filhos. Gera briga, gera abafamento de emoções e todas essas dores e mágoas caladas vai envelhecendo junto com nós mesmos. Tá aqui, guardadinha, tá aí guardadinha. E aí, isso tudo vira ressentimento. Você fica com raiva daquele irmão. Você fica chateado, achando que ele foi mais querido, mais preterido, mais cuidado, mais abundante, mas não podia ser expressado quando você era pequeno. Então a sua dor não foi ouvida. Esses ressentimentos, até que chega um momento, o que chega esse momento? Você chega à idade adulta, chegou na juventude, você tá lá criança, sua mãe diz, sua mãe e seu pai, tem que amar, não pode brigar, não pode brigar. Você vai ouvindo isso, suas emoções vão sendo abafadas, a sua individualidade não é respeitada, porque a família é sagrada. Porque na família, irmãos tem que ser ursinhos carinhosos. Tem que ser todo mundo juntinho, ok? Dentro desse sagrado, dentro desse ideal de família, tem que ser assim. Então, se tem que ser assim, não é respeitada a individualidade dos filhos, de cada um. Então, essas dores vão envelhecendo junto com a gente. Quando a gente se torna adulto, jovem adulto, que a gente pode falar por nós mesmos, a gente diz, cara, pra que eu preciso conviver com essa pessoa? A gente não tem mais, a gente não tem afinidade. Eu tenho várias mágoas lá de trás que estão aqui cheias de ressentimento. Magoada, chateada. E aí a gente nunca se entendeu, a gente nunca conversou, nunca conseguiu dialogar sobre isso. Pra que hoje, adulta, eu preciso conviver com essa pessoa? E aí, muitos irmãos adultos se distanciam. Não falam mais, né? Acontece alguma briga, alguma situação, mas porque não foi, desde pequeno, possibilitado um diálogo claro, um entendimento, uma individualidade respeitada, né? As emoções serem borbulhadas e acolhidas. Quando chega adulto, não precisa mais. Esse é o sentimento. Então, eu quero trazer, né, assim, eu acho que eu falei bastante, falei rápido, porque eu quero tentar ouvir aqui algumas perguntas de vocês, mas do quanto é necessário a gente entender que se você hoje é adulto, né, se a gente tem as nossas mágoas, nossos ressentimentos, que a gente possa se trabalhar para que um dia a gente possa falar disso abertamente na mesa do café da manhã, na mesa do jantar, na mesa do almoço. Olha, eu ficava muito pé da vida quando você fazia isso. Ou eu tenho muita mágoa porque você fazia isso quando eu era pequeno. Que isso possa ser esclarecido. E quando isso é esclarecido, o vínculo pode voltar do jeito que acontecer, do jeito que for possível acontecer novamente. Mas nem sempre é possível, nem sempre a gente consegue fazer isso. Por falta de maturidade, por falta de entendimento das duas partes, das três partes, das quatro partes, né? Porque cada um pensa diferente, cada um tem uma mágoa diferente. E é interessante, né? Eu que atendo família, eu atendo casais e filhos, né? Às vezes eu faço atendimento de família. E é rico quando os pais dizem assim, quando os filhos dizem assim, eu tenho pai diferente, eu tenho pais diferentes. Os filhos têm a sensação de que o pai e a mãe dele foi diferente e o outro filho também. Só que esses pais,
ao reconhecer, ao ouvir isso, fala, não, nós fomos as mesmas coisas. Quando os pais tiverem a consciência, quando nós pais agora podemos fazer isso, de dizer para os nossos filhos, realmente, você tem um pai diferente do fulano e tem uma mãe diferente do Beltrano, apesar de ser a mesma pessoa, isso vai ficar mais leve, mais inteiro, mais verdadeiro e possibilitar muito mais pontes entre a relação dos irmãos do que muros. Existem, gente, muitas dinâmicas sistêmicas, né? Existem muitas dinâmicas sistêmicas de constelação familiar que atrapalham, né, a relação de irmãos. Hoje não deu para trazer, eu quis trazer esses 3 tópicos, mas se vocês quiserem, manda direct para mim, escreve na live, a live vai ficar gravada, escreve na live que eu posso trazer dinâmicas sistêmicas que também atrapalham a relação de irmãos, tá? Herança, um monte de coisa que gera aí emaranhados. Mas o que eu tenho para dizer pra gente fechar a live hoje e eu responder perguntas é o seguinte: não importa quantos irmãos você tenha, não importa como foi sua vivência com seus irmãos, os seus irmãos, o seu irmão ou a sua irmã é a pessoa certa para você. Não tem como trocar, gente. Eu quero trocar de irmão, quero trocar de irmã. Aquela irmã, do jeito que ela foi, do jeitinho que ela foi, por mais doloroso, por mais amorosa, por mais generosa que ela tenha sido, ou por mais difícil que tenha sido a relação, ela é e foi, ou ele é o irmão perfeito para você. Porque a partir dessa relação você pode construir possibilidades de se repensar, de se defender, de se colocar, de dar amor, de se retirar das situações. Então, não tem como trocar de irmãos. Esses são seus irmãos e eles são os certos para vocês. E vocês, mães que têm mais de um filho, respeite a individualidade dos seus filhos e deixe com que essas emoções sejam ditas. Porque emoções abafadas, sentimentos reprimidos viram ressentimentos na relação de irmãos. Vamos lá? Tem perguntas? Tô com calor, peraí. Tem perguntas? Eu também quero. Quero o quê? O que eu também quero? Eu quero sim aprender quais dinâmicas sistêmicas quero para a relação dos irmãos. Tá, ok. Escreve depois no comentário da live, porque quando vocês escrevem lá na live que fica gravada, eu tenho isso registrado, tá? Perguntas. Tenho uma irmã gêmea e recentemente falávamos sobre como eu achava que minha mãe me cobrava e como ela fazia a mesma coisa com minha irmã, mas ela não sentia cobrada. Cada filho experimenta diferentemente os seus pais. Cada filho, gente. E é tão rica essa diversidade, essa possibilidade. E é por isso que os pais precisam entender que aquelas mentiras que eu coloquei no início, elas precisam ser colocadas por terra. Para de dizer que você ama igual, de que você faz para um e faz para o outro, porque isso, além de não ser bacana, isso cria distanciamento entre os irmãos. Perguntas? Você comentou mais cedo que pensava em fazer mais lives sobre o assunto. Vai ser mesmo necessário. Que bom, Vinícius. Vou continuar falando então de irmãos. E como é difícil quando em adultos, os pais ainda acham que podem tratar os filhos como crianças e impor uma afinidade que não existe entre os irmãos e não compreende que temos irmãos diferentes. Isso, os pais dizem, né? Vocês são irmãos, só são vocês, só tem vocês. E ficam ali cobrando uma intimidade que às vezes não foi construída na infância. E esses ressentimentos dificultam essa relação, essa proximidade, né? Porque não depende só de uma pessoa. Pode ser que eu tenha ressentimento com a minha irmã, pode ser que a minha irmã tenha ressentimento comigo, só que eu posso trabalhar meu ressentimento e estar inteira com isso, mas pode ser que ela não queira trabalhar isso, ou vice-versa. Então, uma relação é feita de duas pessoas. E é bom a gente começar a entender isso, não depende só de uma das partes. Sempre tive uma boa relação com meu irmão, os desentendimentos eram gerados pela diferença de tratamento entre nós dois. E aí é legal também olhar para isso, né? Porque às vezes os pais precisam realmente cuidar mais de um do que do outro.
Porque o filho demanda mais. Porque o pai percebe que aquele filho não consegue. Sabe uma dinâmica importante que gera muita dor também? Quando os pais têm 2 filhos, dando exemplo, 2 filhos, e ele percebe que um filho é forte, um filho é aguerrido, o filho vai lá, ele faz, ele estuda, ele dá conta sozinho, ele estuda sozinho, ele faz as coisas dele, e o outro filho dá mais trabalho. Aí o pai e a mãe ficam ali, cuidando daquele outro filho, que precisa empurrar um pouco mais, precisa acolher um pouco mais. Aí esse filho, que era forte, que fazia tudo, que dava conta de tudo, chega um momento, começa a cobrar e diz assim: meus pais sempre deram mais atenção ao meu irmão. Meus pais sempre deram mais atenção à minha irmã. Mas por quê? Porque você conseguia fazer sozinha. Porque você conseguia realizar. Porque você era forte. Só que aquela criança, mesmo forte, mesmo independente, mesmo aguerrida com a vida, também precisava do pai e da mãe. E aí ela experimenta, enquanto criança, um abandono. Ela vê a diferença de tratamento e de cuidado e ela acha que por mais que ela seja forte, independente, blá, 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 que o irmão está tendo mais atenção. E isso gera ruído. Quando é verbalizado, filha, você consegue fazer, eu fico muito feliz, o seu irmão precisa um pouco mais de atenção, seu irmão precisa de mim agora, mas daqui a pouco a gente vê um filme juntos. Isso fica equalizado, isso fica dito, isso fica explanado. Então não cria juízo, não cria ruído, não cria desentendimento. Porque quando o irmão vê que ele está tendo mais atenção do que eu, né? Meu irmão está tendo mais atenção do que eu não fico chateada com o pai e com a mãe. Eu fico chateada com o irmão, que eu acho que ele está recebendo demais. Já perceberam isso? Lá em casa, nem precisa ser Natal para ter barraco. Adorei. Lá em casa nem precisa ser Natal para ter barraco. Vamos lá, rola pra cima. Quando junta tudo no Natal, rola os barracos. Vou fazer a constelação com meus irmãos para ver se conserta. Então, Aline, é Aline, né, seu nome? Vou estar no Rio de Janeiro, dia 18 de julho, num domingo, num workshop na casa, na Barra da Tijuca, bem arejada. O link tá na bio, é só fazer a sua inscrição. E aí a gente pode constelar, tem vaga para constelar. Era exatamente, eu era filha independente e ele o mais frágil de saúde, demandava mais. Exatamente isso. Então, quando a gente se torna adulto, Ju, a gente olha para o contexto, né? A gente olha para aquele contexto de pensar, putz, se minha mãe não cuidasse do meu irmão doente, o que ia ser? Será que ele ia estar aqui? Né? Se minha mãe não cuidasse da minha irmã que está ali doente. Minha mãe começou na live hoje dizendo, ela tem 7 irmãos. São 8 filhos que os meus avós tiveram, 8 filhos. E minha mãe cresceu com o sentimento de que minha avó e meu avô gostavam mais de um dos filhos. E aí ela falou assim, só depois, adulta, que eu entendi que era porque ele precisava mais. Ele era muito doente, quase morreu várias vezes. Olha que lucidez que isso traz, né? Então, quando a gente está adulto, que a gente olha para esse todo, a gente pode ressignificar algumas memórias, parar de cobrar esse amor do pai, parar de cobrar esse amor da mãe e olhar para esses ressentimentos com os irmãos e tentar ressignificar essa relação. E quando os elogios só vai para um par, vai para um e o outro irmão. Peraí. E quando os elogios só vai... E quando os elogios só vai para um e o outro não, seria isso? Aí entra no segundo desequilíbrio que eu falei, que atravessa a relação dos irmãos, que é quando os pais não cuidam das suas próprias questões. Então fica idealizando num filho os sonhos, seus próprios sonhos. Aí pega um filho ali e fica investindo naquele filho, porque esse filho é maravilhoso, porque ele é bonito, porque ele nasceu com os meus olhos, porque ele tem a cor dos meus olhos. Gente, eu já constelei uma pessoa, presta muita atenção nisso, que a questão dela é porque ela era a única filha que não tinha o olho azul do pai. E ela se sentia menos por não ter o olho azul do pai. Então, são símbolos, são situações que geram muito ressentimento. E
há pouco tempo, muito pouco tempo, eu tava vendo uma entrevista no GNT, mas eu não assisto televisão, eu tava vendo no celular. A Sabrina Sato falando da verruga dela na testa. E ela dizia assim, um monte de gente já pediu para eu tirar essa verruga da testa. Um monte de fotógrafo, um monte de cirurgião plástico já me mandou e-mail dizendo que tira aquela verruga, maquiador. E eu não, eu adoro a minha verruga. Ela dizendo, né? A minha mãe dizia pra mim quando era pequena, você é linda, você é diferente. Você com esse sinal aí, todo mundo sabe quem é você. Então, olha que interessante, né? Uma mãe que consegue olhar para a diferença de um filho e traduzir daquilo ali como algo positivo para ele. Quando os pais não conseguem olhar para suas próprias questões, eles tensionam e muito isso nos filhos, e aí isso traz muitas dores. Vamos lá, essa sacralidade da família culturalmente veio da igreja, concorda? Sim, da Claire. Essa sacralidade que a gente ouve, né, falar que a família é sagrada, 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 que a família só tem amor, família acima de tudo, né? Às vezes o irmão pede dinheiro emprestado, não paga, pede de novo, rouba. Acontece em casos diversos. Mas porque é seu irmão, você tem que emprestar pro seu irmão, você tem que dar pro seu irmão, você tem que fazer pro seu irmão. Gente, não tem que fazer pro irmão. Né? Mas aí esse lugar da família sagrada que religiosamente a gente aprendeu, os pais ficam exigindo esse lugar, né? Tipo, que irmão tem que fazer. Foi um excelente aprendizado e me ajudou a crescer muito. Obrigada, Du, que venha sempre. Quinta-feira que vem a gente vai estar juntos de novo. Não sei ainda qual vai ser o tema. Eu peço que vocês coloquem os comentários na live, manda direct pra mim, diz que tema que vocês querem que eu aborde aqui, se vocês querem que eu continue com o tema de irmãos, eu posso dar uma aprofundada.